primeiros livros. Em alguns governos totalitários, até mesmo essas ditaduras que ocorreu aqui no Brasil, uma das características é censurar os livros. E eu vou mostrar os 10 livros que foram censurados no mundo. Os livros que foram censurados em eras passadas, em anos passados, em décadas passadas e também aqui no Brasil. Então vamos lá conhecer os 10 livros censurados que você nem sabia que foi censurado, que tinham sido censurados. Mas vamos lá. O primeiro livro aí que foi censurado, acho que todos já sabem, porque ele traz um tema bem interessante e até mesmo perturbador ali para aquele governo totalitário, que eu estou falando nada mais nada menos do que 1984 do George Orwell. Sim, ele foi censurado. Eu até vou ler aqui um pouco por que ele foi censurado. Que ele diz assim, ó: quando esta crítica aos regimes totalitários e às demonstrações excessivas de poder foi publicada em 1948, decorria a Guerra Fria. Foi imediatamente censurado nos Estados Unidos por ser considerado pró-comunismo. Olha aí. Em contrapartida, na União Soviética foi banida por ir contra o regime de Stalin. Aí, ó, governos totalitários, mais uma vez, banindo e censurando livros. 1984, do George Orwell. O segundo livro censurado foi Admirável Mundo Novo. Sim, gente, por incrível que pareça, aquele livro maravilhoso do Aldous Huxley. E ele foi censurado por as semelhanças, por causa que semelha-se ao 1984 do George Orwell. Essa distopia fala de um mundo marcado por governos autoritários, questionando o futuro da humanidade à luz dos avanços científicos. Aqui, os seres humanos são programados em laboratórios e a felicidade só existe através de uma pílula, chamada Soma. Este incentivo ao uso das drogas, aliado à promiscuidade sexual, levou o livro a ser banido de várias bibliotecas municipais dos Estados Unidos. Olha aí, esse é o segundo livro. O terceiro livro é nada mais nada menos, gente, é sério, vocês não vão acreditar que o terceiro livro é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Sim, Harry Potter foi banido, aliás, ele foi censurado nos Emirados Árabes por questionarem lá, né, e dizer que o livro ele estava incentivando a bruxaria. E uma coisa que me veio à mente depois de ler isso, sabe o que foi? Aqui no Brasil eu lembro, como se fosse hoje, quando foi o lançamento desse, eu ainda era criança, esse livro, quando foi lançado aqui no Brasil, eu lembro que muitas pessoas ficaram questionando: menino, não lê isso não, porque esse livro ele incentiva a bruxaria, só tem negócio de magia negra e não sei o que. Eu lembro demais disso, muita gente falando, é um livro sobre magia negra. Então olha aí. E o quarto livro foi nada mais nada menos do que Lolita, do Nabokov. Esse livro foi muito censurado, gente. Extremamente censurado. Lolita ele foi censurado porque um clássico que tem como mote, um professor que se apaixona pela enteada de 12 anos. E quando do seu lançamento em 1955, e depois de ser criticado por vários meios de comunicação, o livro foi retirado do mercado em países como França, Inglaterra, Nova Zelândia, Argentina e outros países por apologia à pornografia, pedofilia e outras obscenidades. Foi por causa disso. Vamos para o quinto livro. O quinto livro, gente, eu nem acreditei que esse livro tinha sido censurado. Sério. Sabe qual livro que foi censurado? O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. Vocês acreditam que disso? Acreditam? Sabe por quê o livro foi censurado? Esta novela, esse romance, né, gerou uma grande onda de protestos dentro da Igreja Católica, graças ao seu teor erótico por parecer contrapor o celibato clerical, né? A história sobre um padre que se apaixona e se envolve com a mulher foi, na
altura de sua publicação em 1875, banido das salas de aula de vários países por ter essas questões, né, sobre o celibato, sobre a Igreja Católica. Então ele foi banido de vários países. O sexto livro, gente, eu não acredito que esse livro foi censurado, sério. Sabe qual foi o livro que foi censurado? O Diário de Anne Frank. Sim, o Diário de Anne Frank. Para vocês verem, né? O Diário de Anne Frank. Então, o Diário de Anne Frank, no qual a menina de origem judia, né? Partilha o seu sofrimento, as dúvidas e as angústias enquanto tentava escapar com a família. Estava lá, né? Preso, né? Por causa daquela perseguição nazista, como a gente sabe. Então, parece ser tão sensibilizado. Esse livro não sensibilizou tanta gente por causa desse questionamento dela. Por quê, gente? As referências sexuais e homossexuais fizeram com que o livro tenha sido censurado em algumas escolas de ensino básico dos Estados Unidos. Sim, os pais acreditavam que o conteúdo era perturbador para crianças. Esse é o Diário de Anne Frank. Eu acho muito interessante conhecer um pouco. Eu estou trazendo esses vídeos aqui para vocês. Eu acho que as pessoas deviam conhecer esse outro lado de livros. Sim, os livros são sim censurados. Até hoje, em pleno século XXI, livros são censurados em governos totalitários, governos fascistas. Então, sétimo, o casamento de Nelson Rodrigues. Sim, gente, esse livro ele foi censurado na época da ditadura, em 1966, por atentar aos costumes da família tradicional lá na época da ditadura. Então, esse livro do Nelson Rodrigues, enfim, né? Nem vou questionar sobre isso. Mas, enfim, gente, eu não acredito que esse livro foi censurado. Sério, esse livro foi censurado. Foi censurado, sim. Sabe qual livro foi censurado? Alice no País das Maravilhas. Sim, ele foi censurado em 1931 na China. O livro foi abolido, foi proibido porque os animais usavam a mesma linguagem que os humanos, ficando no mesmo nível hierárquico. Nada de conversar com o seu bichano, viu? Ou o seu cachorrinho, porque isso aí pode ter censura, viu, gente? Gente, o nono livro. Eu não acredito que esse livro foi censurado. Esse livro foi censurado, sabe qual foi? Inclusive vai sair uma nova edição agora pela Todavia. Eu estou falando nada mais nada menos do que o Apanhador do Campo de Centeio do Salinger. Esse livro foi censurado por dizer que tinha linguagens chulas e que tinha apologia à prostituição, uma coisa mais ou menos do tipo, e a questão da rebelia. Então ele foi censurado, sim. O último livro, 10º livro, esse livro ele ainda está censurado em vários países árabes. Eu estou falando nada mais nada menos do que os versos satânicos do Ruskin. Acho que nunca sei pronunciar o nome do autor. Vamos lá, se eu sei pronunciar o nome dele. Salman Rushdie, acho que é isso. Enfim, inclusive o autor, ele é jurado de morte, porque esse livro, disseram que eu não cheguei a ler, eu tenho inclusive ele, mas eu não cheguei a ler. Mas esse livro parece que critica e meio que fala ali dizem que umas besteiras de Maomé. Eu não sei ainda, não li nada, mas estou pretendendo ler ele em breve e a gente vai saber um pouquinho sobre isso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um dos vídeos que eu quero sempre trazer aqui para o canal. Vou trazer outros livros, porque essa lista é pequena. Mas há inúmeros livros censurados aí, mundo afora. E esse eu selecionei, acho que foi um dos principais, os mais conhecidos livros que foram censurados. E essas censuras, gente, para vocês terem noção, não foi tão distante assim, não. Foi recente, e existem outros livros que inclusive estão censurados atualmente, como esse dos versos satânicos. Mas há outros livros que foram censurados, como eu falei, em épocas tão próximas agora, né? Na época nos anos 70, dos anos 60, na época da ditadura brasileira, inúmeros livros
tem listas e listas de livros que foram censurados nessa época. Os livros, eles são sempre os primeiros a serem atacados por trazer uma ideia, né, uma ideia libertadora, uma ideia inovadora e, sobretudo, algo que abre a mente do leitor, abre a mente das pessoas. Os livros são diretamente atacados em governos totalitários, em ditaduras, em governos fascistas, enfim. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E até a próxima. Tchau.